Olá, meu nome é Sidney Nascimento, sou advogado e hoje eu vou falar de dívidas e fraudes. Bom, não dá para a gente falar desse assunto sem antes falarmos de insolvência, aquela situação em que o patrimônio do devedor torna-se menor que o tamanho de suas dívidas. Nós estaremos falando de fraude ao credor se, após o desfazimento de um bem, o devedor se tornar insolvente. Caso esta insolvência ocorra após a citação deste mesmo devedor em uma ação judicial promovida por um dos seus credores, aí nós estaremos falando de fraude à execução, que é crime. Caso contrário, prevalecerá a tese de fraude ao credor, que não é crime, mas é ato ilícito e, mediante a respectiva ação judicial, poderá ser promovida a anulação da transação que deixou este devedor insolvente. Bem, eu gosto de falar que tudo é bom quando é feito no momento oportuno. No momento atual, qual é a composição da sua dívida? Essas dívidas estão garantidas? Veja, os institutos jurídicos de fraude ao credor e fraude à execução não protegem as dívidas garantidas. Então, se a sua dívida deixou alguns de seus bens alienados, como por exemplo um imóvel alienado por uma hipoteca, um veículo alienado por um gravame, aí na hora de fazer as suas contas de uma eventual insolvência, você vai deixar de lado essas dívidas que estão garantidas e os respectivos bens que estão alienados. Do cálculo, você vai deixar de fora também o seu bem de família, porque bem de família não poderá ser penhorado. Então, o seu bem de família ele não está ao alcance do seu credor para que ele possa penhorá-lo e garantir a satisfação do seu crédito. Talvez você esteja pensando agora: olha, Sidney, eu estou muito endividado, eu estou para receber uma herança e eu sei que se eu receber esses bens em herança, em seguida eles serão penhorados pelos meus credores. Então eu estou pensando em renunciar a esse direito, vou deixar aqueles imóveis para o meu irmão, para a minha irmã, e eu acho melhor deixar com eles do que deixar nas mãos dos meus credores. Bom, é interessante, é importante você saber que, caso os seus credores tomem conhecimento desta sua renúncia, eles poderão se habilitar no inventário em que você renunciou e poderão pedir ao espólio que pague os seus respectivos créditos. Então, pense bem se vale a pena renunciar a esta herança. Você pode também estar pensando em: puxa vida, Sidney, eu tenho alguns imóveis, eu vou doá-los ao meu filho e eu sei que após a doação, com a mudança de titularidade, esses imóveis não poderão ser mais penhorados pelos meus credores. Bom, novamente, se os seus credores tomarem conhecimento que após essa doação você se tornou insolvente, então, neste caso, eles poderão pedir a anulação dessa transação, a volta desses bens para o seu acervo e a respectiva penhora para a satisfação do crédito deles. Tudo bem? Talvez você pense: puxa vida, eu já estou me divorciando, eu confio no meu cônjuge, eu até gosto, tenho respeito pelo meu cônjuge, então eu estou pensando em, na hora de fazer a partilha de bens, deixar quase todos os meus bens para ele, para ela. Prefiro que fique assim, na mão dele, na mão dela, do que na mão dos meus credores. Novamente, se os seus credores tomarem conhecimento dessa ação maliciosa e caso após essa ação você tenha se tornado insolvente, eles poderão pedir a anulação dessa partilha de bens, o retorno desses bens para a sua titularidade e, consequentemente, a respectiva penhora. Puxa vida,
o que mais dá para te dizer? Talvez você pense, caramba, Sidney, eu já me desfiz dos meus bens, eu estou zerado em termos de patrimônio, será que não tem jeito de eu escapar de ser enquadrado como alguém que pratica fraude ao credor ou fraude à execução? Bom, depende da sua capacidade econômica. Se o faturamento de sua empresa ou o seu salário garantir o pagamento normal de suas dívidas, então, dessa forma, você pode dizer que não há risco de inadimplência aos seus compromissos. Você tem uma saúde financeira para continuar honrando os seus compromissos. É uma tese, não é tão simples quanto você ter um patrimônio que garanta o pagamento da dívida perante os seus credores. Mas, de qualquer forma, você pode argumentar, você pode arguir que você tem uma saúde financeira para continuar pagando as suas dívidas. O que mais a gente pode te dizer? Você fala assim, olha, mas a minha situação é pior que essa. Eu não tenho nem essa saúde financeira para continuar pagando os meus compromissos. Eu tive que vender a minha casa, o meu automóvel, para a subsistência da minha família, para a manutenção do funcionamento da minha empresa, para poder pagar a folha de pagamento dos meus funcionários. Ainda assim, eu poderei ser enquadrado como um fraudador? Bom, existe uma previsão legal que, neste caso, quando você se desfaz do bem para a sobrevivência da pessoa jurídica ou da pessoa física, você pode argumentar que você não tinha alternativa. Enfim, é uma chance que você tem para demonstrar que você agiu de boa fé e que você estava arruinado economicamente. Era isso ou a morte de sua família ou a morte de sua empresa. Era isso que eu tinha para dizer, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com os amigos, tá bom? Um abraço.